O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela manto de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, imagem que a gente escuta no escritor do Apocalipse, o livro que é comido, que é devorado, que é saboreado, pertence a uma longa tradição que está presente na Sagrada Escritura e que nos fala que a palavra de Deus, a gente não deve estabelecer com ela uma relação simplesmente mental ou intelectual. Não é um livro didático, não é um livro teórico, porque a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz e ela produz fruto. Quando Deus diz uma coisa e ao mesmo tempo diz e cria essa coisa. O relato da criação é assim: faça-se a luz, a luz foi feita. Então, aquilo que Deus diz, aquilo é feito, faz parte da palavra eficaz de Deus. Essa mesma palavra eficaz, a gente encontra ela nos sacramentos. Os sacramentos são palavras, em certo sentido, eles têm componente da palavra, que é a forma do sacramento, e eles têm o gesto, que é a matéria do sacramento, o batismo na água, a Eucaristia, o pão do vinho, o crisma do óleo. Então, aquela palavra, aquela água, ela não só significa a limpeza, e a purificação, ela realiza aquilo que ela significa. Então, o sacramento é sempre mais do que um símbolo, que ele está ligado a uma ação eficaz de Deus, a uma palavra que realiza aquilo que diz. É por isso que a Eucaristia também não é apenas um símbolo do corpo e do sangue de Cristo, porque é aquele mesmo que diz no início da criação: faça-se a luz, é aquele mesmo que diz: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Então, uma palavra de Deus, a gente não pode ter uma relação simplesmente mental e intelectual, mas sim uma relação vital, uma relação de penetrar profundamente a palavra de Deus. Por isso que é diferente a ideia do conhecimento, do entendimento, da inteligência e a ideia da sabedoria. Sabedoria tem a ver com saber. Saber é experimentar o gosto de uma coisa, o sabor de uma coisa. Até que em português a gente pode dizer que uma coisa tem gosto de algo, a gente diz: essa coisa sabe a algo, Isso aqui sabe aquele, isso aqui sabe o outro sabor, sabe a mel. Existe esse saber. E a sabedoria, então, não é só uma questão de intelecto, de inteligência. Tanto é assim que a gente
encontra no mundo algumas pessoas que você diz assim, como é que essa pessoa pode ser ao mesmo tempo tão inteligente e tão pouco sábia? Né? Como é que pode ter tanta inteligência, tanto entendimento, mas tão pouca sabedoria? E pelo contrário, a gente encontra na vida muitas pessoas que não têm grande cultura, não têm grande erudição, não têm grande estudo, mas têm muita sabedoria. E uma palavra que sai da boca daquela pessoa tem um peso, né? Vale muito mais que 1.000, 2.000 palavras saindo de outra boca. Porque ali é uma palavra cheia de sabedoria. Então, a sabedoria é esse, não apenas conhecimento, mas um envolvimento vital, uma relação vital com alguma coisa. Os rabinos da época de Jesus convidavam os discípulos a lerem a palavra de Deus debaixo de uma figueira, porque eles diziam, quando você sentir o perfume da figueira, dos figos, o perfume doce, saboroso do figo, né? Aquela fruta típica do Mediterrâneo, então, ao mesmo tempo, você vai estar lendo a palavra de Deus e sentindo o perfume e quase que adivinhando aquele sabor e aquele doce do figo. Então, faz isso para que você crie uma palavra, uma relação de sabor, de gosto, de saborear. Né? Ou seja, de entrar, de fazer aquela palavra minha vida. Não é uma coisa que eu passo os olhos por ela. Então, essa imagem que aparece no Apocalipse de João comendo o livro da palavra, né? Sentindo a doçura da palavra na sua boca, né? Ela é toda baseada nessa tradição de saborear a palavra de Deus. E tanto é assim que a gente sempre lembra, né? Aquela oração ao Espírito Santo que pede saborear aquilo que é bom, aquilo que é reto, experimentar o sabor, o gosto, o prazer, a doçura daquilo que é bom. Uma coisa que só o Espírito Santo pode nos dar, né? Nós, na nossa natureza caída, é quase o contrário. A gente experimenta a doçura do mal e a amargura do bem. O mal nos parece doce e o bem nos parece amargo. E é só o Espírito Santo que nos transforma por dentro, que nos torna novas criaturas, que pode fazer com que seja o contrário. Que o mal a gente experimente o gosto ruim dele, e o bem a gente experimenta a doçura, sabor, alegria ao provar o bem. Então, irmãos e irmãs, que essa seja a nossa relação com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus presente na Sagrada Escritura e a palavra viva de Deus que se faz carne, que sobre o nosso altar se faz Eucaristia, se faz dom para ser saboreado também. E não é à toa que Cristo quer vir a nós sob essa forma sacramental de alimento, justamente para a gente experimentar. Por isso que a igreja toma aquele versículo do Salmo, né, que diz: provai e vede quão suave é o Senhor. Quer dizer, experimenta, sente o gosto, sente o sabor de Cristo. Né? São Paulo também falava do bom odor de Cristo, do perfume de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo. Então, como dizem que a pessoa que come muita fruta, depois a pele dela fica com um cheirinho bom, doce, né? Aquele que se alimenta de Cristo na Eucaristia fica com um bom perfume de Cristo também, né? Que saboreia a
palavra viva de Deus, que já é saboreada na liturgia da palavra e depois se torna nosso alimento na liturgia eucarística. Vamos pedir a Cristo que Ele seja o nosso alimento de vida e que a gente estabeleça com Ele, com a Sua palavra, essa relação de sabor, de vida, de alegria e de gosto.